Valentim, na Inglaterra. George Valentim chegou à Inglaterra a 1º de fevereiro de 1924, depois de um entendimento entre mim e De Wyckoff. Fomos ao seu encontro em Waterloo, de onde o levamos de alto diretamente para Dorincourt. Lá deviam permanecer durante a sua estação na Inglaterra, sempre na mais completa ignorância das experiências psíquicas por mim feitas depois do nosso encontro além-mar. Valentim é um homem retaco, de 50 anos de idade, lento e reticente, interessa-se por um número mínimo de coisas. Crê naturalmente em espíritos e tem dificuldades em lembrar-me de outro assunto que ele discuta com fluência. Interpelei-o sobre a arte e a literatura americana, nada sabe. Consultei-o sobre o teatro, idem. Igualmente desinteressado da vida comercial, possui um vocabulário muito limitado e revela pouca noção do valor das palavras. Quando inquirido por alguém sobre o que pensava de Londres, respondeu: uma cidade grande, foi só. Contou-me que só depois dos 43 veio a descobrir a sua mediunidade. Antes disso, lembra-se de, por várias vezes, ter ouvido pancada nas paredes e mesmo, mas que ele atribuía a estalos da madeira. Há uns 7 anos, quando hospedado no hotel durante uma saída a negócios, ouviu na porta de seu quarto 3 pancadas muito distintas. Acendeu a luz, levantou-se da cama para ver quem era. Aberta a porta, não encontrou ninguém. Fechou-a de novo, mais 3 pancadinhas fizeram-se ouvir. Desta vez na parede do corredor. Foi novamente verificado quem era. E como não viesse ninguém, tocou a companhia de serviço. O criado assegurou-lhe que o corredor e o quarto contíguo estavam desertos. Logo depois teve desejo de contar o fato a uma senhora das suas relações dedicada ao espiritualismo, a qual persuadiu ter ele com ela uma sessão em sala escura. Nessa sessão a quem esteve presente, sua mulher recebeu por intermédio da mesinha uma mensagem de Bert Everett, seu cunhado falecido de algum tempo. A partir daí, gradativamente, o Valentim desenvolveu a força mediúnica até chegar a ouvir a voz direta de Everett, o qual lhe recomendou o uso de corneta e mais coisas. Foi arranjada a corneta e na noite seguinte pôde ouvir com perfeita clareza a voz do cunhado, até que ele ignorava completamente que fosse uma corneta acústica. Estranhos fenômenos ocorreram depois disso. As cordas de um violino vibraram enquanto trazia para a sala. Uma voz do além cantou com acompanhamento de guitarra. Everett industriou sobre o modo de organizar um gabinete. Everett instruiu sobre o modo de organizar um gabinete onde pudesse ser obtidas materializações. Valentim agiu de acordo, e numa noite em que caiu em transe, Everett materializou-se de corpo inteiro. No dia de sua chegada à Inglaterra, De Wyckoff e eu levamos às corridas de Sandon Park. Corridas de cavalo sempre me atraíam, não pelo jogo, mas pelo esporte em si, o mesmo com De Wyckoff, que entretanto pouco sabia da forma inglesa desse esporte. Nos dois primeiros páreos, De Wyckoff jogou e perdeu 30 libras, e eu ganhei 15. No quarto páreo, De Wyckoff apresentou a Valentim o programa das coisas, dizendo por brincadeira: não posso adivinhar os vencedores, marque-os para mim. Valentim tomou o programa e correu o dedo pelas listas dos animais, parando no nome Tacitus. Não demos importância à indicação, tanto eu como De Wyckoff jogamos num de nome libreto. Tacitus ganhou com facilidade. Reunimos de novo os 3 e rimos do incidente. Novamente De Wyckoff pediu a Valentim que indicasse o vencedor seguinte. Havia nesse páreo 23 animais inscritos. Mas eu sabia que só 7 ou 8 iam correr. Meu cálculo foi de 1 para 2 quanto à probabilidade de Valentim indicar entre os 23 um desses 7 ou 8. Ele correu o dedo pela lista e marcou Old Nick. Acertaram num ponto, pois Old Nick era um dos que iam correr, embora não fosse o cavalo indicado para qualquer façanha. Na seção esportiva de 30 jornais que se preocupavam com o assunto, apenas 2 mencionavam-lhe o nome. Por brincadeira, apostei modesta quantia em Old Nick. De Wyckoff jogou 50 libras. A corrida foi linda, estabeleceu-se a luta entre Old Nick e Al-Away e Butler Cruiser. Old Nick puxava a fila. Na reta da chegada perdeu a dianteira, passou para o terceiro lugar, mas no último momento avançou, ganhando por meio corpo.
Ao relatar este incidente, não proponho que o senso psíquico seja empregado para fins materiais. A coisa pode ser considerada como uma extraordinária coincidência, porque as probabilidades desse cavalo eram de 1 para 220, ou como a demonstração de um poder previsor. Em nenhuma outra circunstância levei minhas investigações para este rumo, nem tenho o menor desejo de o fazer no futuro. Na noite desse dia tivemos em Dorincourt nossa primeira sessão com Valentim. Formávamos um grupo, eu, o médio, Dewikoff e minha esposa. Reunimos logo depois do jantar, às 9 horas. Começamos primeiramente no quarto dos fundos, que serve de nuzere ao meu filho mais novo. Empregamos o gramafone acompanhado do canto, processo que foi sempre usado em todas as sessões tidas com Valentim em Dorincourt. Não estavam boas as condições, muito barulho lá embaixo, nos cômodos criados e também no aposento contíguo. Mesmo assim, tivemos a voz direta de Bert Everett, o guia de Valentim, e mais uma tentativa de manifestação de outro espírito que falou em língua estrangeira, indecifrável, em vista das más condições do recinto. Passamos para o meu gabinete, no andar térreo, onde 5 minutos depois Everett novamente se manifestou, com voz que parecia vir do teto. As manifestações de voz direta constituem algo dramático, de modo que minha mulher sentiu-se um tanto amedrontada. Disse Everett que um dos presentes não estava acostumado a tais sessões e que minha mulher não tinha motivo para estar nervosa. Em seguida, a mão de um espírito alisou-lhe o cabelo. Madame Bradley arrepiou-se. Por favor, não me toque. Depois apareceu Cocum com a sua voz potente, que receou pelo recinto e cantou algo que podia ser ouvido a 200 metros dali. Finalmente veio o espírito de minha irmã, Anne. Declarou que tem estado comigo constantemente, me ajudado nos últimos meses. Referidos a certas passagens do meu livro, conversou com Dewikoff, minha mulher, pedindo notícias dos nossos 2 meninos, Dennis e Patty. Também falou com Valentim a propósito de sua viagem à Inglaterra. A voz de Anne era pouco mais que um murmúrio muito longe da força revelada em Arlena Towers. Depois de Anne, apresentou-se um espírito guia, o Dr. Barnett, que nos falou em voz alta, com sotaque escocês. Esteve com Dewikoff, comigo e Valentim num debate muito curioso. Referiu-se rindo-se a corrida de Sandal. Nós estávamos lá. Dewikoff perguntou: pode repetir o que fez? Não tivemos resposta. O espírito do Dr. Barnett desapareceu. A seguir manifestou-se aquele índio, Wak Chef, ao qual Dewikoff perguntou se tinha sido um bravo quando na terra. A resposta foi: não, fui um homem passivo. Conversamos e demos-lhes parabéns pela sua forma mental, e Wak Chef retirou-se com um terrível grito que a casa inteira pôde ouvir. Tivemos ainda um conhecido, Pat O'Brien, com quem discutimos pontos da política irlandesa. No meio do debate, uma voz soou entre Madame Dewikoff e eu, e falou simultaneamente com O'Brien. Este observou que, estando presente outro espírito, ele ia retirar-se. A voz de O'Brien era forte, alta, e do ponto a do outro espírito muito débil. Esse intruso, se me é permitido usar a expressão, declarou ser Sad Morgan, o que muito alegrou Madame Dewikoff. Sad Morgan, falecido de 6 meses atrás, foram uma de suas amigas mais íntimas. Madame Dewikoff está aí com algum dos nossos amigos comum na terra? Sad Morgan: sim. Madame Dewikoff: encontrou aquela particular amiga nossa, aquela que você sabe? Sad Morgan: sim. Flo McFarland. Madame Dewikoff para os presentes: Sad Morgan e Flo McFarland foram grandes amigas. Depois que Sad se retirou, Everett fez uma breve preleção sobre a matéria psíquica. A sessão foi encerrada. Na sessão do dia 3 estivemos presentes os mesmos e mais Madame Mortimer.
Mortimer Bryan e Madame Caradoc Evans, a ilustre romancista e teatrólogo. Reunimos na sala de dança, cujas vidraças foram recobertas de espécies curtinhas de veludo negro. Houve um pequeno desacordo entre os dois, os presentes sobre matérias sem importância, o que prejudicou as condições. Depois de uns 5 ou 10 minutos, apareceram no teto vivas estrelas prateadas. Luzes semelhantes também brilhavam em outros pontos da sala. A corneta moveu-se no ar e tocou em cada um dos assistentes. Os criados tinham recebido ordem para apagar todas as luzes dos corredores, mas por descuido uma forte lâmpada elétrica foi acesa no pátio da garagem, a qual fica fronteira às janelas da sala onde estávamos. Antes de sabermos disso, eu e outros observamos que Valentim não cantava e respirava com esforço. Pareceu-nos que caía em transe, apesar de que tal coisa só acontece quando a sessão se realiza no gabinete preparado para as materializações. A luz do pátio infiltrava-se pelas frestas do alto das cortinas em quantidade suficiente para que vislumbrássemos uns aos outros. Valentim observou que a condição era má e vimos uma corneta erguer-se no ar a meia altura, perto de Madame Bryan. Foi nesse momento que acenderam a luz do pátio. A corneta veio ao chão. Valentim estava a respirar pesadamente. Ficamos ali uns 10 minutos até que ele murmurou: "Oh, o meu estômago!" Vendo as coisas mal paradas, resolvemos acender as luzes. Deweykoff levantou-se mal, deu 2 passos na direção da chave. A voz de Everett zoou no teto: "Não acenda a luz." Voz em tom frenético. Deweykoff voltou-se para Valentim e o viu envolto numa espécie de nimbo. Madame Caradoc Evans descreve esse nimbo como uma substância viscosa em que se podia enfiar o dedo, sem que o dedo afurasse. Apalpei o rosto e as mãos de Valentim, frias como as de um morto. Deweykoff, Bryan, Evans e eu, as mulheres já se haviam retirado. Ficamos com ele ali no escuro, talvez 1 hora, até que voltasse à vida e fosse meio carregado para o divã no estúdio. É fato cientificamente estabelecido que o ectoplasma provém do corpo do médium e que o subtâneo choque da luz sobre o ectoplasma faz com que ele reentre no corpo do médium com terrível ímpeto. Foi o que me parece aconteceu a Valentim. Valentim foi para a cama e, como no dia seguinte sua perturbação continuasse, chamamos o médico, o Dr. Cooper. De Surbiton passou o dia todo na cama, mas ficou bom apesar da mancha roxa que ainda conservava no peito, aí de 2 polegadas por 3, evidentemente causado pelo choque do ectoplasma ao reentrar subitamente no corpo. Na noite de 5 de fevereiro, minha mulher Valentim e eu tivemos jantar com o Deweykoff em seu apartamento de Devon Street e chegamos a Dorincourt pouco depois da meia-noite. Valentim sugeriu que experimentássemos obter manifestação. Fomos os 3 para o gabinete. 2 minutos depois, a voz de Everett soou. Em seguida, a longa conversação com Everett, ressoou a voz forte do Dr. Barnett, que anda a estudar química no além. Disse que a sessão anterior não foi bem sucedida por causa da dissensão entre 2 presentes e disse ainda que o choque sofrido por Valentim fora causado pelo acender da luz lá fora. Discutiu comigo certos assuntos relacionados ao meu livro e outros de interesse pessoal. Tivemos um interessantíssimo debate sobre o materialismo e o espiritualismo, durante a qual recordei aquele projeto feito na América da expedição Guiana. Perguntei-lhe o que achava dessa ideia e se a missão, que era material, deveria ser realizada. Sua resposta veio num tom decidido: most emphatically. A sessão, que queríamos curta, só durou 15 minutos. Sessão a 6 de fevereiro. Com Valentim, os Deweykoff, os Bryan, eu e minha mulher. Deweykoff e outros debateram com Everett e o Dr. Barnett um incidente da luz do pátio ocorrido em reunião anterior. Bert e Barnett concordaram que as condições de Valentim foram prejudicadas pela luz material. Temos de notar que naquela ocasião Everett preveniu Deweykoff sobre o inconveniente da luz. Deweykoff perguntou a Everett o que teria acontecido ao médico se a luz da sala fosse acesa durante o transe, e a resposta foi que o choque luminoso provavelmente tê-lo-ia feito abandonar o corpo, isto é, matá-lo-ia. Durante a noite, o espírito da mãe de Madame Deweykoff falou com ele, o marido, e também com seu filho Mortimer Bryan, que foi tratado de morte.
a abreviação que ele usava na Terra. Esse espírito interpelou os Brian sobre o pequeno Peter, filho do casal. Minha irmã Anne conversou comigo sobre os assuntos pessoais e sobre meu livro. Depois de algumas palavras, a Valentina e minha mulher, Anne, W.A. está aqui. Nós o ajudamos a comunicar-se convosco. Nesse momento, o espírito de Sage Morgan propôs aos Dewey Coffey várias questões sobre matéria social relativa aos três na Terra. Em seguida, a voz direta de W.A. manifestou-se um pouco indistinta no começo, como eu fingisse não reconhecê-lo. W.A. disse quem era, deu o nome de batismo e sobrenome, o que valeu por bela prova de identidade. Conversou comigo minha mulher. Bradley, quer dizer-me quando e onde conversamos pela última vez? Pergunta W.A. A última vez que conversamos foi em casa de Madame Osborne Leonard. Eu desejarei que você a convidasse para uma sessão com Valentine. Gostaria de conversar com ela. Acho de maior importância acentuar que Valentine nada sabia de W.A. nem jamais ouvira pronunciar esse nome. Também não tinha nenhum conhecimento de Madame Leonard, nem sabia das sessões que ela nos proporcionara. Compreendendo o alcance do fato, foi cuidadoso em nada mencionar Valentine sobre as extraordinárias experiências e provas que eu realizava na Inglaterra. Só veio a saber disso por intermédio de W.A. que tudo lhe contou. Ficou assim estabelecida a ligação entre as sessões de Madame Leonard e Valentine, e como a informação fosse dada pela voz direta de W.A., a hipótese de telepatia está afastada. Mais tarde, Anne reapareceu e disse estar satisfeita de que W.A. conseguisse falar-nos. Também se referiu a um incidente de sua vida, que não menciono por ser matéria pessoal. A sessão foi deveras notável. Outros espíritos que se manifestaram, Pat O'Brien, Cocum, o arquichefe e um italiano que cantou um trecho de ópera em voz como que vindo do teto. O espírito de Pat O'Brien revelou-se particularmente interessante. A voz esplêndida, rica de quem é mítico. Passeando pela sala, tivemos uma breve discussão sobre a política irlandesa. A sessão de 8 de fevereiro realizou-se na sala de jantar de Dorincourt. Estávamos presentes os Ewart Mackenzie, os Simpkins, os Dewey Coffey, minha mulher e eu. Aos 20 minutos, a voz de Bert Everett manifestou-se vindo do teto. Saudações. Depois ouvimos um murmúrio indistinto. A mãe de Madame Simpkins, conversa difícil de ser interpretada, de pouco valor essencial. Em seguida apareceu o espírito do professor James Harvey Hislop, que por algum tempo conversou com Mr. Mackenzie. Mr. Mackenzie declarou que tem falado muitas vezes com esse espírito. Finalmente apareceu W.A. Bradley. Na última sessão em que nos encontramos em Dorincourt, você respondeu a minha pergunta referente àquela sessão em caso de Madame Osborne. Pode dizer-nos que foi que discutimos lá? Pergunta W.A. Conversamos de meu irmão e de meu pai. Um espírito dirigiu-se a Dewey Coffey, sem que a princípio conseguimos decifrar-lhe o nome. Era de um homem falecido havia 8 anos. Perguntando onde falecera, respondeu que no mar, em viagem de Nova York para a Inglaterra. A voz: eu viajava no mesmo navio que vinha Joey e Minerva. Dewey Coffey: pode dizer-nos se era homem alto ou baixo? Pergunta. A voz: muito alto. Dewey Coffey: de que altura? A voz: tão alto que quase batia a cabeça na porta. Madame Wyckoff, excitadamente: George Crawford. Embora o espírito se tivesse identificado pela descrição de Dewey Coffey, este se aborreceu-se de a esposa ter mencionado o nome antes que o espírito fizesse, e disse-lhe com acrimônia: por que fez isso? Nesse momento a corneta caiu e a voz desapareceu. Depois disso, apenas Cocum surgiu, ninguém mais, embora ficássemos em sessão por meia hora mais ou menos. Durante a noite estivemos tomando conta do gramofone e controlando os discos. As vozes, às vezes, eu senti como a fugirem de mim, e quando acendemos as luzes, 2 deles foram encontrados no centro da sala. 9 de fevereiro. Noite sossegada em Dorincourt.
só 3 de nós ao jantar, Valentim, minha mulher e eu. Valentim espontaneamente propôs uma sessão. Reunimos no gabinete 3 minutos depois já tínhamos manifestações. Do ponto de vista filosófico, foi uma sessão de valor excepcional. Reinava no recinto um ambiente de absoluta serenidade. Pedi a Bert Everett que me desse as noções de sua vida no além, desde a passagem. Durante 20 minutos, Belfort falou, descrevendo sua morte no hospital, o período de transição, os primeiros momentos de sua nova consciência, post-mortem, e sua vida até o presente. Também descreveu as belezas da vida espiritual, assunto que tratarei no outro capítulo. Pat Obren, a quem pedi me descrever sua vida na terra e no além, contou em voz clara como tinha deixado a Irlanda e emigrado para a América, e como depois de muitos anos embarcaram para visitar sua mãe em Dublin. A caminho adoeceu e passou, sendo o seu corpo dado ao mar. Disse que estava agora vivendo com sua mãe no mundo dos espíritos. Durante a vida na Terra, fora fervoroso católico, e aqui discutimos um pouco de religião. Pat cegou a verdade da teoria do purgatório, como a igreja a expõe. Não há purgatório no sentido invocado, há um descanso, uma suprema existência livre de todas as preocupações e contingências materiais. Pat acrescentou que não existem religiões no além, fora a do amor. Bradley, sei que morreu solteiro. Não encontrou por aí uma alma feminina irmã? Pergunta. Pat Obren. A minha alma feminina irmã é minha mãe, W.A. Apareceu e conversou, mas conversa muito pessoal, que não cabe aqui. Exprimi o sincero desejo de que sua mulher Dorothy procurasse comunicação com ele, W.A. Zelo por ela e os meninos, amo-os a todos e tudo faço para ajudá-los. Anne teve conosco longa palestra, depois apareceu o espírito de uma criança de 5 anos, Bob O'Hall, filho de um amigo do médium, absolutamente encantador. Disse que eu gostava de vir a Dorincourt e falar conosco. Acrescentou que estava cá durante o dia, quando o menino Pat brincava com um cachorro no jardim e teve vontade de entrar no brinquedo. O Dr. Barrett discutiu questões filosóficas e espiritualistas. Disse que nos próximos anos uma grande onda de comunicações espíritas iria varrer a Terra, alegando grandemente o número dos conversos. Bradley, quanto? Pergunta. Nestes 10 anos ou num século? Pergunta. Dr. Barnett. Dentro de 1 ano ou 2, o seu livro vai espalhar-se pelo mundo. Perguntamos a Everett e ao Dr. Barnett sobre a causa da brusca terminação das manifestações da noite anterior. E a resposta foi que o súbito desacordo entre os dois dos presentes afetara as vibrações e tornar a comunicação impossível. A sessão durou 1h30 e o que aqui anoto não passa de um mero esqueleto do que foi. Em certos momentos apareciam luzes em vários pontos do recinto. A sessão de 10 de fevereiro realizou-se no meu gabinete com a presença de Wyckoff, Madame Hunt, mãe de minha mulher, e Madame Travers Smith. Bert Everett manifestou sua voz aguda como vindo do teto. Perguntou sobre as condições do dia, achou-as ótimas, bateu na cabeça de Madame Travers, que se amedrontou com isso. Cocum cantou com sua potentíssima voz de ouvir-se na casa inteira. Uma criada numa das superiores de tal maneira assustou-se que derrubou uma vasilha de água quente que tinha nas mãos e fugiu. O Dr. Barnett falou no seu acento irlandês e Pat Obren passeou pelo recinto. Também a voz forte de Chef se fez ouvir. W.A. apresentou-se a Madame Hunt, que aliás já o conhecia na terra, e novamente exprimiu o desejo de que levássemos lá a sua Dorothy. Anne apareceu falando-nos e a Madame Hunt, também conhecida da terra, pediu-lhe que nos desse uma evidência qualquer. Bradley, pode dizer-nos qual foi a penúltima em que ele falou comigo antes das nossas conversações? Dorincourt, pergunta Anne, diretamente para Daycoff. Mr. Daycoff, falei com meu irmão na América, em vossa casa. E para mim, por favor, não me faça mais perguntas assim. O marido de Madame Hunt, falecido havia poucos anos, anunciou-se pelo seu nome, conversou afetuosamente com Madame Hunt e disse à minha mulher: desejo falar com minha filha Mabel. O homem enorme que aparecera em sessão anterior surgiu de novo. Tratou Wyckoff de Joey e anunciou o seu próprio nome de modo que todos ouvíssemos. Disse: eu sou George H. Crawford. Wyckoff
Dê-me mais prova de sua identidade, Crawford. Lembre-te de quando mudou de quarto? Pergunta David Coffey, pensando que o espírito se referia à nossa sessão na sala de jantar, no qual Crawford apareceu pela primeira vez, e aquela ali no gabinete. Sim, mudamos de sala porque aqui é melhor. Crawford, não me refiro a isto, refiro-me à cabine de bordo que você me arranjou. David Coffey não pôde reter uma exclamação de espanto, porque aquela referência era deveras notável. Quando o Crawford foi levado para bordo, o doente só encontrou uma cabine pequena, mas David Coffey, usando a sua influência como comissário de bordo, obteve-lhe uma espaçosa para a qual foi transportado e na qual faleceu. Contei a W.A. que Madame Travis Smith estava presente e que com ela eu realizado notáveis trabalhos mencionados na terceira parte deste livro. W.A. para Madame Travis. Tenho muito gosto em vê-la aqui, devo avisá-la que o seu guia está presente e desejo manifestar-se. Apareceu então o espírito de Jones, que deu o nome de modo a ser ouvido por todos os presentes. Jones falou com Madame Travis e explicou de como vinha ajudando e guiando. Madame Travis Smith, conhece quem está ao meu lado? Pergunta Jones. Mr. Bradley, tenho trabalhado com ele em seu livro. Bode Orwell apareceu, encantador como da primeira vez. Girou pelo recinto falando com todos. Bradley, esteve aqui durante o dia e viu Pat? Pergunta Bob. Sim, vi Pat, hoje sai com ele. E Mr. Valentim a passeio. Mr. Valentim disse, há muita lama por aqui. Tenho de acentuar este ponto. Valentim frequentemente fala ao mesmo tempo em que os espíritos estão falando. Durante as sessões sempre chamei a atenção dos assistentes para esse fato. Logo depois a corneta ergueu-se no ar e regirou com terrível zoada, como a de hélice dos aviões. Depois de várias voltas no ar, caiu no chão. O Dr. Barrett apareceu em seguida. Perguntei-lhe o que aquilo significava. Respondeu que era o espírito de Kenton Roosevelt, que morrera no acidente de avião. Maravilhosa noite, a de 13 de fevereiro, tivemos sessão em meu gabinete, em Dorincourt, com a presença de Madame de Mr. Miles Malleson, Madame Osborne Leonard, o casal Caradoc Evans, Madame de Wyckoff, eu e minha mulher. Manifestaram-se a Valentim, quatro dos seus espíritos guias, Bert Everett, Cocum, Wal Chef e Pat O'Brien, todos a falarem muito caracteristicamente. W.A. apresentou-se dando o nome de batismo e o sobrenome. Depois de saudar minha mulher e a mim, dirigiu-se a Madame Leonard. Declarou-se satisfeito de que ela tivesse vindo a Dorincourt, o que a habilitava a agradecer-lhe o que tinha feito para que ele se pusesse em contato conosco. Debateu comigo vários tópicos de matéria pessoal e depois... W.A. Não é extraordinário que eu esteja aqui em condições de falar com você e... Madame Leonard pergunta. Pedi que a trouxesse porque desejava falar-lhe em voz direta. Por um tempo considerável, W.A. manteve-se falando e novamente exprimiu o desejo urgente de que sua esposa Dorothy viesse comunicar-se comigo. Devo aqui explicar que Dorothy mostra-se muito nervosa e com medo de que a experiência a perturbe. Uma voz do além se dirigiu-se a Mr. Caradoc Evans, que a princípio teve dificuldade em entendê-la. Caradoc, sinto muito não conseguir aprender o seu nome. Talvez conheça minha mulher. Fale com ela. A voz passou a dirigir-se a Madame Caradoc. Caradoc, diga o seu nome outra vez. A voz voltou-se para Caradoc, anunciando que todos os presentes ouviram. Caradoc, Deus do céu, você então é... A voz, sou Edward White. Caradoc, como vai, amigo? Pergunta a voz, muito feliz. Caradoc, diga-me onde sua esposa está vivendo. A voz, em Hellfield. Caradoc, e como se chama? Pergunta a voz, M. Caradoc, converse com minha mulher. A voz para Madame Eva. Hello, Rose, quero agradecê-la de ter sido tão boa para minha filhinha.
Madame Craddock. Quem imagina que vou estar? Quem imagina que vou ver esta semana? Pergunta a voz. Amy Rowland. Craddock. Meu caro White, assistiu a minha peça? Pergunta a voz. Taff. Sim. Craddock. Mentiroso. A voz rindo-se. Conheço assim. Craddock. Há nesse plano quem se interessa por ela? Pergunta a voz. Agora diante de Miles Malleson. Está muito bem feito, Malleson. Eu não sabia dessa audiência invisível, Craddock. Depois de uma pergunta sobre um amigo doente. Diga boa noite a Rose. A voz. Depois de tocar 3 vezes na face de Madame Evans. Boa noite, Rose. E fazendo o mesmo para Craddock. Boa noite, meu velho. Em seguida, apareceu um espírito que se dirigiu a Madame Bradley pelo nome de batismo, dizendo: Mabel, sua tia Carrier. Foi outra notável manifestação, porque todos do recinto, exceto eu e minha mulher, ignoravam que essa tia de minha mulher falecera pouco antes. Falou bastante tempo em voz muito clara. Bradley. Há quanto tempo passou? Pergunta tia Carrier. Passei na segunda-feira. Bradley. Pode dizer-me se a cerimônia funerária já foi realizada? Pergunta tia Carrier. Ainda não. Frank, nome de seu marido já morto, encontrou-me deste lado. Bradley. Diga-me, esteve em estado de inconsciência quando o espírito abandonou o corpo? Pergunta tia Carrier. Não. Bradley. Lembra-se de um incidente ocorrido há pouco tempo em que o nome de Frank foi lembrado? Pergunta tia Carrier. Sim, ele reconfortou-me certa noite. Madame Wyckoff conversou por algum tempo com o espírito de sua mãe sobre assuntos íntimos, às vezes muito humoristicamente. O espírito de Sadie Morgan também falou com Madame de Wyckoff. Uma observação que esta não pôde entender foi compreendida por Mr. Craddock, e nesse momento a corneta voltou-se para este dizendo obrigado. Uma voz muito indistinta falou com Miles Malleson, que sugeriu vários nomes, todos recebidos com não. Craddock. Ed Morgan? Pergunta a voz, com certa impudência. Como sabe meu nome? Pergunta. E contou que havia representado com Mr. Malleson no teatro Vaudeville, na revista No and Then, que dançara com ele num palco e cearam juntos. Acrescentou que estivera no coro e depois fora a Paris, onde falecera, fazia 1 ano mais ou menos. Até o momento da redação destas notas, a sua identidade ainda não tinha sido estabelecida. Esta sessão pode ser tida como uma das de menos resultados. Foi realizada em meu gabinete, com a presença de minha mulher, eu, o Sr. Arthur Conan Doyle, Mr. Stuart Hutchinson, editor do Daily News, Mr. Robert Linden, brilhante ensaísta, Miss Aikman e de Wyckoff. As condições não eram favoráveis, de modo que só depois de 20 minutos tivemos manifestação. Uma voz do além se dirigiu a Sr. Conan Doyle, anunciando-se como Inês Doyle, seu irmão. Inês Doyle, seu irmão. Essa voz parecia ansiosa por manifestar-se, mas estava muito indistinta. Inês disse que se havia materializado para um irmão em Nova York. Perguntando em que lugar, respondeu: em casa de Mr. Miller, num prédio de 3 andares, perto da 5ª Avenida. No andar térreo, onde havia muitos objetos de arte expostos, Sr. Conan Doyle confirmou ter tido uma sessão nessa casa em Nova York. Acrescentou que considerava a observação do espírito de muito valor probante e que não havia mencionado o incidente em nenhum de seus livros. Sr. Arthur perguntou-lhe se conhecia algum dos presentes, ao que a voz respondeu, dirigindo-se a Mr. Hutchinson: estive conosco em Oxford. Fato que Mr. Hutchinson confirmou. Estive
Tentando obter mais informações relativas a um incidente em Richmond, nada conseguiu, porque a voz tornou-se tão indistinta que foi praticamente impossível apanhar-lhe as respostas. W.A. falou, insistindo em que Dorothy e seu pai viessem comunicar-se com ele. A seguir apareceu uma voz dirigida a Mr. Robert Linden. Por vezes, durante a sessão, manifestou-se a Mr. Linden, sem pudesse ser identificada. George Crawford conversou com D. Wyckoff. D. Wyckoff, quanto tempo faz que você passou? Pergunta. Crawford, cerca de 8 anos. D. Wyckoff, qual o nome do navio em que viajava? Pergunta. Crawford, o St. Paulo. D. Wyckoff, sabe da causa que o fez passar? Pergunta. Crawford, comer demais. D. Wyckoff, lembra-se do enterro? Pergunta. Crawford, sim, fui posto num caixão atado em pesos. D. Wyckoff, por que durante esses 8 anos não experimentou comunicar-se comigo? Pergunta. Crawford, fiquei muito tempo em estado de inconsciência, todas as respostas foram corretas, e no fim a uma nova pergunta, Crawford disse, creio que já respondi o bastante. Durante a noite só 2 espíritos guias apareceram, Bert Everett, no começo e no fim, falando no alto do recinto, e Cocum, sempre de voz potente, mas emitindo poucas sentenças. Meu filho Pat, de 7 anos, é extremamente vivo, tanto insistiu em assistir a uma sessão que tivemos de CD, já que é um menino muito mais inteligente que a média dos membros do parlamento. Não vi razão para contrariá-lo. Além disso, considera a repressão dos sinceros desejos das crianças como coisa estúpida. Reunimos 4, Pat, minha mulher, eu e o médium. Em menos de 1 minuto, vozes do além apareceram em rápida sucessão. Bert Everett, em primeiro lugar, e falou encantadoramente com Pat, dizendo do prazer que tinha em comunicar-se com ele. Pat soube comportar-se, conversou com brilho e muito desembaraço. Cocum apareceu e muito divertiu o menino com seu acento de índio. Minha irmã Anne mostrou-se deleitada. Conversou com Pat de maneira mais carinhosa. Pat achou magnífico poder falar com sua tia. Durante a conversa geral que Anne teve conosco, disse em resposta a uma pergunta que concordava plenamente, em que Pat tivesse desejo, desde meninos, de travar conhecimento com a admirável verdade. Também o Dr. Barnett e o Afchef conversaram com Pat. Minha mulher perguntou ao Dr. Barnett se achava nosso filho muito criança para assistir às sessões, e teve como resposta que nada mais razoável que as crianças soubessem que o contato com o além é possível. A sessão durou cerca de 20 minutos, minutos de muita simplicidade e beleza, como raramente os temos na vida. Durante todo o tempo, Pat não revelou o menor traço de nervosismo, só desapontou de ser muito curta a sessão. Uma segunda sessão admirável, no mesmo dia muito espontâneo. Telefonei para Mr. Sickes e ele veio de alto com sua mulher. Já a segunda experiência do casal. A inicial fora a 8 de fevereiro, como resultados relativamente mínimos. Já na segunda, a harmonia entre os que tomam parte na sessão revelou-se tão perfeita que os resultados foram extraordinários. Apareceram 6 guias. Everett, Cocum, O'Brien, Raff, Aki, Chief, Rooney e Barnett, e mais 4 espíritos. A voz da mãe de Madame Sickes chamou a filha pelo nome de batismo, Jéssica, sobre o seu falecimento ocorrido quando Madame Sickes era ainda criança. Transcreva aqui as notas desta. Depois de estarmos reunindo 5 minutos, uma estranha corrente de ar frio começou a afastar-nos, mas o cômodo era pequeno e estava adequadamente aquecido pelo radiador. Éramos 5 os presentes, inclusive o médium, e este não parecia-me significativo. Foi a segunda pessoa a ser interpelada sobre a minha mão direita, que eu tinha sobre o joelho. Pousou por uns instantes uma mão pequena e macia. Mão nimbada de luz astral, com o polegar e mais 2 dedos perfeitamente materializados.
Depois desse toque, ouvi meu nome pronunciado num débil murmúrio. Pedi ao espírito que aumentasse o tom de voz e se identificasse. A resposta foi que era minha mãe. As perguntas que fiz foram respondidas monossilabicamente. É feliz? Pergunta. Minha irmã está aí? Pergunta. A voz não aumentou de tom e depois de beijar-me através da corneta, desapareceu para dar lugar a comunicantes mais fortes. Minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, de modo que dela nada me lembro. Depois disso, várias vozes nos chamaram a atenção, às vezes duas ao mesmo tempo. W.A. falou-nos por alguns minutos em tom muito claro, e se aqui anoto, o que disse é por já ter obtido dele grande quantidade de informações probantes. A tia Carrie, que já aparecera em outra sessão, conversou com minha mulher e comigo. Além de grande artista, Mr. Sikes é um brilhante psicólogo, extremamente observador, sempre fora cético e pouco inclinado a aceitar os chamados fenômenos sobrenaturais. Eis o relato que fez da comunicação nesse dia. Uma voz dirigiu-se a mim, muito próximo do meu rosto, chamando-me Charlie. Isso me surpreendeu, porque sou tratado por Charles ou Siker. A palavra foi dita com acento do Yorkshire, acento que me foi familiar em criança. Nesse momento, meu cérebro estava ocupado com a lembrança de meu pai e de meu amigo que morreu afogado. Perguntei 2 ou 3 vezes quem me chamava. A resposta final foi: Tia Charlotte, criatura muito longe dos meus pensamentos. Para melhor assegurar, perguntei quanto tempo fazia do seu falecimento. 3 anos foi a resposta imediata. O que está certo? Fiz mais perguntas. Sabe que Hannah está doente? Eu disse Hannah em vez de minha mãe. Sim, eu a vi, Charlie. Recentemente visitei minha mãe, cujo médico já perdeu a esperança de salvá-la. A sua resignação impressionou muito. Sabe que tenho experimentado compreendê-la? Pergunta. Sim. E compreendeu-me? Ela pergunta. Não tão bem quanto você a compreende. Está resignada? Pergunta. Ainda não. Pode dizer-me o nome do marido de Hannah? Pergunta. Não pude apanhar com clareza a resposta. Como Hannah o tratava? Pergunta. Sam era um apelido familiar de meu pai. Vê sempre meu pai? Pergunta. Sim, Charles Xavier também. Está meu pai interessado no túmulo de Tutankhamen? Pergunta. Sim, fazendo grandes progressos nos estudos. Continua então a interessar-se pela egiptologia? Pergunta. Sim, mas gosta mais dos seus estudos do francês. Meu pai havia aprendido o estudo da língua e da literatura francesa. Isso na idade de 55 anos. E depois os 2 ou 3 anos antes havia corrido à França de bicicleta para praticar no idioma. Continua maçã? Pergunta. Já não é necessário. Outra pergunta que fiz, cortada por um boa noite, Charlie. Cada espírito que apareceu nesta noite falou com facilidade e prolongadamente. 2 guias, Pat O'Brien mostrou-se particularmente humorístico quando se entreteve com os Sikes. A vozinha de Rooney foi um encanto, voz de criança que corria pela sala e falava com cada um de nós por sua vez. Lembrei-me de que em cima de uma das estantes havia uma dessas pequeninas matracas distribuídas em certas festas. Enquanto Rooney estava presente, pedi à minha mulher que visse a matraca e a pusesse diante dela. Rooney tomou-a e correu pela sala fazendo um terrível barulho. No fim da sessão, o Dr. Barrett perguntou-me se eu tinha perguntas a fazer. Respondendo ao que perguntei, ele falou da pintura, da escultura das altas esferas. Também fez uma longa preleção sobre química e os métodos que os espíritos usam para conseguir a materialização da voz e desse modo comunicarem-se conosco aqui na Terra. Foi uma brilhante e admirável preleção. Em que nada acontece. Nessa sessão estivemos presentes eu, minha mulher, o casal de Deweykoff e o médium. Ficamos 3/4 de hora à espera, mas nada ocorreu a não serem poucas pancadas. Desistimos. Depois da sessão de 17 de fevereiro.
Depois da sessão de 17 de fevereiro, em que nada ocorreu, reunimos no dia 18, meu pai, homem de 84 anos, minha mulher Valentina e eu. Após 10 minutos, tivemos manifestações dos guias Abitu. Dr. Barnett falou por muito tempo. Anne mostrou grande alegria à vista a presença de meu pai. Conversou menos lentamente que eu, de costume, em voz extremamente clara. Agradeceu-me o tê-lo trazido, e quando meu pai lhe fez algumas perguntas, atirou-se a mim com estas palavras: diga-lhe que não me interpele sobre, e deu o nome por extenso da pessoa em causa, a mesma que provocou um incidente no meu primeiro contato com Anne em Arlena Towers. Anne também falou de vários parentes e amigos de meu pai. Esteve em contato conosco por muitos minutos, falando sempre de assuntos íntimos. W.A. apareceu e também manifestou prazer de ver ali meu pai, com quem conversou algum tempo. Como eu já havia notado nas sessões de poucas pessoas, os espíritos guias conversaram por muito tempo. Meu pai teve com Everett uma comprida conversa sobre a vida no além, e também com Pat O'Brien. E como ainda não houvesse perdido o seu acento irlandês, foi muito interessante o colóquio, os dois compatrícios, um neste, outro no além. O colóquio cheio de humor sobre a Irlanda e a vida espiritual. Na noite de 19 de fevereiro, Valentine funcionou no Bripness College of Physics Science. Estive presente com Dewey Coffey e 8 membros dessa instituição: o casal Ewart Mackenzie, Madame Crespigny, Madame Stobart, Capitão Ben Hicks, Miss Isner, moça austríaca, Mr. Schofield e Madame Denevich. Durante a sessão 3 dos Espíritos Guia falaram destintamente, mas com muita brevidade, Bert Everett, Wack Sheffin e Dr. Barnett. Devo observar que o médium não conhecia nenhum dos presentes, nem de vista nem de nome, salvo os Mackenzie, de Coffey e eu. Uma voz do além se dirigiu a Mr. Stobart, Madame Stobart, dizendo que era Lionel, seu filho. Falou-lhe dos seus meninos, hoje confiados a Madame Stobart, e também de vários assuntos pessoais. O espírito de um Dr. Pebbles falou com os dois Mackenzies. Um se dirigiu a Madame Crispington e outro ao Capitão Hicks sobre assuntos americanos. Nomeou-os como sendo Harry Akerland. Disse que tinha viajado a bordo do mesmo vapor com a cunhada do capitão, o Aquitânia, que partiu de Nova York a Southampton a 26 de janeiro. Observação que foi confirmada. Akerland fora íntimo amigo do capitão Hicks. Feda também apareceu, passeou pela sala falando com todos e a todos tratando pelos respectivos nomes, sem erro. Uma voz dirigiu-se à moça austríaca, dizendo ser sua avó. A conversa começou em inglês, passou para o alemão, língua que Valentine ignorava. A seguir apareceu o espírito da mãe dessa moça, também começou em alemão. A sessão foi muito boa, mas os assistentes não me pareceram hábeis no manter os colóquios com a vivacidade necessária. Muito repetição de banalidades. Há perguntas como: tem alguma mensagem a dar? Que já me põe irritado. É absolutamente necessário. Quando uma voz do além se manifesta, que o colóquio seja vivemente mantido sob a pena de afetar as vibrações. Até aqui tenho notado muita falta de brilho coloquial na maioria dos espiritualistas. Não sabem conversar. A sessão de 20 de fevereiro realizou-se na sala de jantar de Dorincourt. Eu havia convidado a Sociedade de Estudo Psíquicos a mandar 3 representantes anônimos que fizeram observações à parte das nossas. Só depois de fim da sessão, esses representantes se identificaram. Foram eles o Dr. V.J. Voley, Mr. E.J. Dingwall e o
honorário Everett Felding. Éramos 11 assistentes, incluindo Madame Travis Smith, Miss Stella Stead, Miss Cummings e Mr. Bling Bond. Foi sessão muito pobre quanto aos resultados. Só depois de meia hora ocorreu a primeira manifestação. Embora durante esse tempo diversos assistentes tivessem sido tocados pela corneta, entre eles os representantes da sociedade psíquica. Everett apenas disse: "Boa noite, almas", em voz vinda do teto, como de costume. Em outra ocasião, enquanto o gramofone tocava, Everett deu uma risada muito distinta. Também em outro momento gritou para um dos assistentes: "Sente-se direito, senhor." Cocum deu-nos apenas uma frase e o Dr. Barnett falou por 3 vezes no meio da sala, como costuma fazer. Na primeira saudou a Assembleia, na segunda disse: "Tenha paciência, estamos fazendo o que podemos." E na terceira pronunciou umas poucas palavras no fim da sessão. As condições deviam ser muito pobres. A atitude mental de alguns assistentes não era apenas de antipatia, mas também de repulsa. E os espíritos não são escravos às ordens dos seres humanos. E eu já tinha consideráveis experiências de como as condições do ambiente afetam as vibrações e a manifestação em voz direta. Nesse dia vi bem clara a ausência da necessária harmonia. Se um espírito fala, um assistente não é animado a prosseguir ou é recebido com repulso ou frieza, isso destrói o equilíbrio de vibrações necessárias da manifestação. Para adquirir provas da sobrevivência da personalidade, faz-se mister o maior cuidado no propor perguntas, de modo que as respostas valham por evidências. Também é necessário manter a conversação sempre em marcha. Isto conserva um bom estado as condições, permitindo que as informações desejadas venham fluentes e espontâneas. Tenho usado com muito sucesso esse sistema. A primeira voz do além que ouvimos nessa sessão foi a que se dirigiu a Mr. Felding, extremamente débil e indistinta. Alegava ser seu pai. Mr. Felding perguntou: "Qual é o seu nome?" A resposta foi inaudível todas as vezes que a pergunta se repetiu. Sugeri a Mr. Felding que admitisse realmente a voz do seu pai e prosseguisse na conversa. Ele assim procedeu. Fez perguntas sobre coisas de 30 ou 40 anos atrás, mas a voz conservou-se indistinta, com longas pausas, e o coloco morreu. Durante uma das pausas, Mr. Dingwall me disse: que pena quando não há animação." Finalmente, Mr. Fielding pediu ao espírito que se retirasse, visto como nos estávamos tomando tempo. Em seguida, uma voz manifestou-se, dirigindo-se a Mr. Dingwall, que estava à minha direita. Igualmente débil, indistinta, murmúrio, mas mais um fracasso. Uma voz que se anunciou como sendo Zena Vowell dirigiu-se a Madame Travis Smith, que soube manter o coloque em marcha. Vinha de uma distância de 2 pés de Madame Smith, sentada perto dela. Eu ouvi tudo. Madame Smith: "Quando ocorreu o seu passamento?" Pergunta. Zena Vowell: "Há 8 anos." Madame Smith: "E onde nos encontramos pela última vez?" Pergunta. Zena Vowell: Em Rio of Out." Madame Smith disse-nos depois que havia passado 2 dias das férias de verão nesse lugar, em companhia de uma amiga, Zena Vowell, falecida de fato havia 8 anos. W.A. apareceu e falou comigo e minha mulher em voz mais distinta que a dos outros. Mantivemos a conversa em marcha rápida e suas respostas foram ouvidas por todos na sala. W.A. Herbert, a coisa anda difícil para nós esta noite. Nada boas as condições. Bradley: "Que é que está perturbando?" Pergunta W.A. "As condições dos assistentes." Bradley: "Pode dizer qual ou quais dentre eles está perturbando a harmonia?" Pergunta W.A. Não quero dizer nada." Mr. Fielding perguntou muito cortesmente se podia retirar-se da sala. Mantive a conversa com W.A. rápida e sem pausa, e só assim consegui um bom resultado. Pareceu-me que durante as experiências de voz direta, o principal é sustentar bem alerta o colóquio, sem vacilações ou pausas. Os assistentes devem treinar-se nisso. Fim da sessão, os representantes da sociedade psíquica perguntaram-me se era possível a Valentim prestasse a experiência por 1 ou 2 meses nessa sociedade.
Depois disso, recebi do Dr. Voley, membro da mesma, uma carta que concluía assim: estamos naturalmente ansiosos por estudar esse notável médio e ficaremos agradecidos se Vossa Excelência nos auxiliasse nesse desideratum. Respondi que no momento nada era possível, visto como Mr. Valentim tinha de voltar à América e a chamado dos seus negócios. Dennis Bradley rumo às estrelas, Valentim na Inglaterra.